Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite. Novamente estou aqui, né, meus amores do sexto ano. E, gente, essa é a quarta aula, se não me engano, terceira, que a gente está tendo online. E estou aqui hoje para falar sobre geologia. A gente vem falando sobre os processos que a Terra passa, sobre onde ela se localiza, onde ela está, onde ela está situada, como que acontecem os dias, as noites, os meses, os anos, as estações. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre como que ela é, a formação dela, o seu interior, como que tudo que a gente vê hoje no espaço natural e até no espaço geográfico foi criado e é criado, tá? Então vamos estudar sobre as formações de relevo, sobre as formas de relevo e etc. Ok? Então, gente, a aula de hoje é sobre geologia, tá? Geo, terra. Logia, que é logos, é estudo, tá? Então é estudo da Terra, beleza? Então nós vamos estudar sobre a Terra. E para começar falando da Terra, nós precisamos falar sobre a formação dela, como que ela se criou. Então, temos duas teorias principais, na verdade, uma teoria e ideias que as pessoas têm a partir da religião. Tá? Então a formação da Terra para os cientistas e para as academias, para as faculdades, universidades, é mais comum a teoria do Big Bang. E como aconteceu o Big Bang? Houve uma explosão, tá? E a partir dessa explosão, o sistema solar, o universo, ele começou a se formar, tá? Então não se sabe de onde essa explosão ocorreu, mas ela ocorreu e o universo começou a se expandir e formar o mundo. Então, formar não só o mundo, né? Mas todo o universo, todo o sistema solar e todos os outros sistemas. Ok? Então a teoria do Big Bang ela vai dizer isso, que a Terra que foi uma explosão e que o universo está em constante expansão. Então ele está sempre expandindo, sempre, tá? E a partir disso a Terra e todos os outros planetas foram formados. A outra teoria, na verdade, a outra ideia é o criacionismo. Então existem o criacionismo de várias religiões. Então dos cristãos, dos budistas e de todas as religiões do mundo vão acreditar que houve uma criação, que alguma divindade criou a Terra. Pode ser em 7 dias, pode ser em milhões de anos, pode ser em quanto esse tempo for, mas a Terra foi criada por um ser divino, tá? Por alguém que está acima da gente. Só para reiterar, gente, a teoria do Big Bang vai dizer que levou milhões e milhões e milhões de anos para a Terra se formar da forma como ela é hoje, ok? Ok, então a gente já falou sobre a formação da Terra, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas de suas camadas, sobre do que ela é feita dentro de si, ok? Então nós vamos começar falando sobre a litosfera. A litosfera é a crosta terrestre, tá? Então nós temos aqui, tem uma imagem aqui, né? Um desenho, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, que tem a crosta aqui em cima, no meio o manto e no final o núcleo. Tá? Então vamos começar falando da crosta terrestre. A crosta terrestre, ela é a camada mais superficial e fina da Terra. Tá? Então é onde nós estamos, é onde a gente consegue ver aqui no globo, ok? É chamada a crosta terrestre. Tá? A gente pisa, é onde a gente está acima, onde a gente consegue ver. Então vocês hoje estão acima da crosta terrestre, ok? Vocês estão pisando na crosta terrestre. Ela é uma camada super fina, tá? E super fina não é que ela, tipo, você pisou, você já está no manto, não é isso. Mas é que comparado ao manto, comparado ao núcleo, ela tem uma camada muito fina, ok? Então, além disso, é na litosfera que temos as placas tectônicas, as movimentações das placas tectônicas. As placas tectônicas vão se movimentar, ok? Nós vamos falar sobre a placa tectônica já, vocês vão entender o que é. Beleza? Além da crosta terrestre, nós temos o manto. O manto é a camada a maior camada das três, né? Tanto da crosta terrestre, quanto do manto, quanto do núcleo. É das três a mais profunda, chega a 80%, tá bom? Então, no manto a gente vai ter essa questão e nele envolve o núcleo e é a maior das camadas. E é importante falar, no manto, que é produzido as correntes de convecção que são responsáveis pelo vulcanismo, tá? Pelas questões vulcânicas. É no manto que é produzido o magma, tá? E a gente vai estudar sobre isso já também aqui no vulcanismo, tá? E além disso,
nós temos também o núcleo, que é a camada mais profunda da Terra. O núcleo tem duas divisões, o núcleo externo e o núcleo interno. No núcleo externo, a camada do núcleo é mais viscosa, tá? É semilíquida. Então, é uma camada, perdão, é uma camada mais profunda da Terra e possui a parte externa e a parte interna, como eu falei, e a parte externa tem uma composição mais viscosa e a parte interna uma composição mais sólida, ok? E é no núcleo que vão ocorrer as movimentações, tá? Do núcleo vão partir as movimentações também. O núcleo sempre se movimenta, ok? Na verdade, o núcleo vai trazer movimento para a crosta terrestre, ok? Então aqui nós vamos ter as três camadas, crosta, manto e núcleo. Façam esse desenho, tem esse desenho no livro de vocês, façam esse desenho, tá? Explicando tudo bonitinho para vocês, ok? O desenho está muito superficial, mas no livro a gente vai ter um pouco melhor, tá? Agora, a gente precisa falar também sobre a deriva continental, tá? Eu não sei se vocês já assistiram o filme A Era do Gelo 4, vai falar muito sobre isso, muito sobre essa deriva continental. Então, a ideia que você tem da deriva continental é que no mundo havia um único e gigantesco continente, chamado de Pangeia, tá? Então, nesse gigantesco continente, havia tudo. Então, todo o continente estava junto, ok? E aí, com o tempo, com o passar dos anos, as placas tectônicas foram se movimentando e afastando os continentes uns dos outros, ok? Uma parte interessante dessa teoria, que comprova essa teoria mais ou menos, é a mapa da África, do continente africano, e parte do mapa da América do Sul. Se vocês repararem bem, parece que é um quebra-cabeça, tá? Em casa vocês deem uma olhada e parece muito que o Brasil se conecta diretamente com a África. É muito interessante isso, o que nos leva a crer, de fato, que havia um gigantesco continente e ele foi se separando aos poucos, ok? Ok, então essa é a ideia da deriva continental, da Pangeia. E o mundo, todos os continentes estão em constante movimentação. Eles não param, eles estão sempre em constante movimentação, ok? Beleza. Além disso, nós temos a teoria da tectônica de placas, tá? Mas, professor, o que é essa teoria tectônica de placas? Você já falou 2 vezes sobre isso. Então, gente, a ideia é que debaixo da crosta terrestre, bem embaixo da crosta terrestre, existem gigantescas placas rochosas e essas placas estão em constante movimento, tá? Então, essas placas estão se movimentando sempre por conta da movimentação do núcleo. Na era do gelo Big Bang, se vocês assistirem, que é o 5, o esquilo ele vai descer lá embaixo, chega até o núcleo e ele começa a movimentar, no Big Bang não, no 4, perdão, ele começa a movimentar o núcleo vai ser representado por uma bolinha, se não me engano, e ele começa a movimentar o núcleo, movimentar, e aí ocorre a Pangeia, a deriva continental. A ideia está representada de uma forma engraçada, mas é muito parecido. O núcleo que vai gerar os movimentos que levam as placas a se afastarem ou a se movimentarem, ok? Nessa teoria também a gente vai entender como se formam os relevos, a formação de relevos, tá? Então planaltos, planícies, depressões, montanhas, erosões e tudo mais vão ser ocasionadas também pelas placas tectônicas. Por quê? Porque as placas, gente, elas estão em constante movimento, tá? Então, certas placas, durante muitos e muitos anos, elas se colidiram e foram se colidindo até criar montanhas. Então, a formação de relevo também é dada pelas placas tectônicas, ok? Que nelas a gente vai conseguir observar a formação de montanhas, de planaltos, de planícies, depressões também, tá? Então, à medida que as placas vão se movimentando, se chocando, elas vão criar desenhos de relevos, tá? Formas de relevos diferenciadas, por isso que não é tudo igual, porque as placas tectônicas elas vão se movimentando de formas diferentes ao redor do mundo, tá? Não é um movimento uniforme, não é um movimento que todas fazem ao mesmo tempo. São movimentos diferentes, em alguns lugares mais intensos, em alguns lugares mais brancos, ok? Importante falar, além das tectônicas de placas, né, das placas tectônicas, nós vamos ter abalos sísmicos, tá? Que também vão ser ocasionados
pela movimentação das placas tectônicas, tá? Então, como assim, professor? Gente, todos vocês já ouviram falar de terremotos. É óbvio que nesse momento de coronavírus a gente quase não ouve falar tanto desse tipo de tragédia, mas os abalos sísmicos, eles são constantes, tá bom? E como que ocorrem esses abalos sísmicos? Os abalos sísmicos vão acontecer principalmente em áreas nas beiradas das placas tectônicas, ok? Então, as placas tectônicas são grandes placas, né? Temos a placa de Nazca, temos a placa da América do Sul, que é onde o Brasil se localiza. Temos várias placas e essas placas, como falei, estão em constante movimento. Em alguns lugares onde os países se localizam, por exemplo, o Chile se localiza no finzinho da placa da América do Sul. Então, quando essa placa se movimenta, o Chile é o país que vai ser muito afetado. Por quê? Porque quando essa placa vai se movimentar, vai causar movimentos muito fortes que vão ser os abalos sísmicos. Mas, professor, por que isso não acontece no Brasil? O Brasil não está acima de uma placa tectônica? Sim, mas ele se encontra no meio de uma placa tectônica. Tá? Então, os abalos sísmicos no Brasil vão ser quase zero. Já aconteceram ao longo dos anos alguns abalos sísmicos, principalmente no Nordeste, na região de Pernambuco e do Rio Grande do Norte ali, aconteceram alguns abalos sísmicos, se não me engano, em 2007 ou 2008 ocorreram. Mas só que são abalos sísmicos de pouca escala, não são aqueles que causam desastres enormes e tudo mais. Tá? Então, nesse processo, as placas tectônicas podem se movimentar de forma convergente, divergente ou se colidindo, encostando uma na outra, arrastando uma na outra. Como assim, professor? Depende de onde essa placa está localizada, tá? Por exemplo, no Chile, por exemplo, ela vai estar sempre se afastando. Por exemplo, na Ásia, no Japão, que são países que sofrem muito, a gente sempre ouve falar de abalos sísmicos, de terremotos e tsunamis e tudo mais. Os tsunamis também são provocados por abalos sísmicos. Vão se ocasionar pela colisão dessas placas, ok? E para a gente entender também, todo o abalo sísmico, todo o terremoto, todo o tsunami, ele vai ter um hipocentro, tá? Que é onde o abalo sísmico começa, e vai até o epicentro, tá? Que é onde ele vai tomando proporções. Gente, importante falar, os abalos sísmicos, eles não têm a mesma intensidade durante todo o processo. No hipocentro, o desastre é muito maior do que no epicentro, tá? Então, conforme o raio vai aumentando, conforme as ondas vão progredindo, a sua destruição e a sua intensidade vão regredindo, ok? Perdão. No epicentro, é o finalzinho já, e geralmente é onde os abalos sísmicos perdem muita força, ok? E também para falar sobre o vulcanismo, que tem tudo a ver com a aula de geologia, são provocados também por abalos sísmicos, mas de uma outra forma. Na verdade, não por abalos sísmicos, mas pelas placas tectônicas, mas de uma outra forma. Tá? O manto vai produzir um magma, ok? No magma, nós vamos ter... o magma é muito quente, tá, gente? Eu não falei isso. Conforme você vai se aprofundando no centro da Terra, né, a gente vai vendo uma maior intensidade de calor. Então vai ficando mais quente sempre, o tempo todo. Então o núcleo, para vocês terem ideia, é um lugar que ainda não conseguiram chegar, nem homens, muito menos máquinas. Pouquíssimas máquinas conseguiram chegar perto do núcleo, porque é muito quente, tá? É muito quente mesmo. E aqui no manto é produzido magma. No magma, nós vamos ter a formação de lavas, tá? Lavas vulcânicas, ok? Então, o manto vai se movimentando por conta da movimentação do núcleo e vai subindo, até chegar nas bordas de vulcões e tudo mais. E como são feitos os vulcões? Lembra que eu falei que as placas tectônicas elas se colidem e quando elas se chocam e vão subindo, elas formam montanhas e tudo mais? Vulcões também são montanhas também, ok? Aqui em São Gonçalo, onde eu moro, tem vulcão extinto. Tá? Ele não funciona mais no Brasil, não temos vulcões ativos, todos os vulcões do Brasil são extintos, ou seja, eles não produzem mais magma, não produzem mais lava, tá? E o manto não está produzindo magma nessas regiões, ok? E também é importante falar sobre o círculo de fogo que se encontra no Pacífico, tá? Então no Pacífico, aqui no Oceano Pacífico, no lado oeste,
tá? Da América do Sul e da América em si, a gente vai ter um círculo de fogo. No livro de vocês, vocês vão conseguir observar isso. Então, países da Ásia, Japão, alguns países da Ásia e países da América também, como Chile, Equador, México, vão ser muito afetados, vão ter muitos vulcões ativos, por isso que é chamado de círculo de fogo. Nesses locais existem muitos vulcões ativos, tá? No Havaí, eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, alguns meses ou anos, não sei, a Luana Piovani, uma atriz da Globo, ela estava no Havaí e houve uma explosão de um vulcão. O vulcão entrou em erupção. As pessoas ficaram muito preocupadas com ela, houve uma comoção e tal. E aí ela mandou um aviso que estava tudo bem e tal, mas por que isso acontece? Só vez se localiza nessa região do Círculo de Fogo, então tem muitos vulcões lá, tá? Gente, faltou um ponto que eu não escrevi no quadro, mas que é importante falar, que é do Sistema Solar, tá? O Sistema Solar, ele vai ocorrer depois da formação do Big Bang, tá? E o Sistema Solar, o que consiste o Sistema Solar? Um conjunto de astros que fica em volta de uma estrela maior, de um astro maior, que é o Sol, tá? Então no Sistema Solar nós vamos ter, que é o sistema que a gente se localiza, né? Vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? São esses os países que compõem o Sistema Solar. Mais uma coisa, gente, essa aula aqui está baseada nas unidades 6 e 7 do livro, tá? A unidade 6 é bem curtinha e fala sobre algumas coisas, eu tentei juntar tudo bonitinho para ficar melhor para vocês entenderem, ok? Gente, essa foi a aula de hoje sobre geologia, espero que vocês tenham gostado, beijo no coração de vocês, lavem as mãos e utilizem álcool em gel.